Boa noite. Boa noite. Vamos entrando aqui. Eu tô entrando aqui pelo YouTube. Boa noite, todo mundo que tá aí. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume da música. Tudo bem? Boa noite, pessoal do YouTube, do Insta. Deixa eu diminuir aqui. E aí, pessoal, como passaram a semana? Espero que todos bem, né? E hoje a gente vai continuar o estudo da semana passada, né? Que a gente está estudando a obra inteira do André Luiz, do Chico, que é A Vida no Mundo Espiritual. E a gente começou pela primeira obra, que é O Nosso Lar. E na semana passada, né, a gente já iniciou no capítulo 1, nas zonas inferiores. E a gente viu, né, como foi a chegada de André Luiz depois do desencarne nas zonas umbralinas, né, no umbral, nas zonas inferiores. E a gente viu todo o transtorno, todo o desequilíbrio, né, tudo que o André Luiz começou a vivenciar também nessa região, tá? E hoje a gente vai falar do capítulo 2, né, que tem o título de Clarencio. Clarencio é um benfeitor espiritual que vai, né, socorrer o André Luiz. Então, é sobre isso que vai falar, tá? É o momento que o Clarencio se apresenta, né, para o André Luiz. Não que ele não estivesse ali o tempo inteiro, né, mas é o momento que o Clarencio vai se apresentar para o André Luiz, tá? Então, para iniciar, a gente vai fazer a nossa prece inicial, tá bom? Quem quiser colocar água para fluidificar, gente, é válido, tá? Pra gente tomar aí ao final do nosso estudo, tá bom? Então, vamos nos concentrar, vamos emitir as nossas boas vibrações pra gente começar o nosso estudo, tá? Deus de amor e de bondade, Jesus, nosso mestre, irmão amigo, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos assiste, em especial nossos mentores espirituais. Nós agradecemos pela oportunidade de mais um momento de estudo, de reflexão, de aprendizado, que possamos armazenar em nossos corações todo o aprendizado que o nosso irmão vem nos trazer através dessa obra, que é tão válida para a nossa caminhada terrena. Pedimos aos benfeitores espirituais que possam fluidificar a água, colocar nela os remédios necessários aos males do nosso corpo, da nossa mente e de nós espíritos. Que possamos, Pai, plantar a semente do amor nos nossos corações, buscando o equilíbrio, o amor, a caridade, e que as boas energias deste momento também cheguem a todos
os nossos irmãos necessitados neste momento, a todos os lares, e que cada um receba aquilo que necessita no seu íntimo, no seu coração. Senhor Jesus, nos ampare, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então vamos começar, o nosso estudo. Eu vou começar, então, vou fazer a mesma coisa da semana passada, vou ler um trechinho aqui do livro que eu estou utilizando para a gente fazer esse estudo, tá? E a gente vai comentando a cada trecho que eu for lendo aqui, tá bom? Qualquer coisa pode ir mandando aí, que no finalzinho a gente deixa um tempo para a gente refletir e ir respondendo e conversando, tá? Então, esse capítulo 2, no resuminho nosso aqui, ele vem falando o seguinte: desesperado, André ouve acusações de ser um suicida e criminoso. Gargalhadas o levam ao paroxismo da cólera. Sente fome e sede. A barba cresce e a roupa se esfrangalha. Vê-se em abandono total. As vozes atormentam-no. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Ele considera as incriminações indébitas. Argumenta consigo mesmo que lutara contra a morte, internado na casa de saúde, sofrera a cirurgia dos intestinos, padecera todos os procedimentos desagradáveis de quem esteve frente à morte, lutando contra ela. Não entendia a pecha de suicídio. Lembra a esposa e os 3 filhos contemplando-lhe os últimos momentos de vida e ele sentindo o terror da separação para depois despertar em um local úmido e escuro. Então, André Luiz, gente, ele estava muito perturbado porque ele estava num ambiente em que ele não conhecia, um ambiente escuro, um ambiente cheio de outros espíritos em desequilíbrio, espíritos perturbados, com seus perispíritos modificados, e gritando, correndo, e ele não sabe onde ele estava. Então ele ficou muito desesperado. Ele era atacado sempre com acusações de suicida, de infeliz, e isso ele não entendia. Primeiro que ele já teve o baque de, opa, eu morri, tenho certeza que eu morri, mas eu continuo vivo, continuo respirando, eu tô aqui, mas só que ele ficava assim, sem entender toda aquela situação. Mas ele ficava muito bravo de ser chamado de suicida, de criminoso, de infame. E ficava perguntando às vezes quem que estava gritando isso, Muitas vezes ele ouvia as vozes, das acusações, mas não sabia da onde que vinha. Então ele começava a golpear o ar, enlouquecido mesmo, que o André Luiz ficava. Então, a gente pode perguntar, mas por que aconteceu isso com o André Luiz, Por que essas acusações? Por que tanto sofrimento que André Luiz teve que vivenciar no umbral, nessa região? E aí a gente pode perguntar, um castigo de Deus, Então quer dizer que todo mundo vai ser castigado por Deus, vai passar por essa região, vai sofrer? Não, primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que isso é um castigo de Deus, Porque Deus, ele não castiga ninguém, Deus é puro amor, é pura misericórdia, e a gente tá lá, como a gente viu na semana passada, o umbral é constituído ele existe por causa dos nossos pensamentos, por causa dos conteúdos mentais que aqueles habitantes de lá produzem, E aí, então, a gente pode deduzir que tudo que o André Luiz viveu
É por causa da sintonia que ele apresentava, né? A gente sabe que ao desencarnar, a gente vai para onde a gente tem sintonia, onde as nossas vibrações vão se afinizar, né? Então, todo o problema do André Luiz, né, além das coisas que ele vivenciou na Terra e tal, ele tinha um problema sério de sintonia. E qual que era, por que ele tinha essa sintonia tão baixa para estar naquele lugar? Primeiro, consciência culpada, né? Porque por mais que ele negasse as coisas que ele fez, que ele achava que ele não tinha feito nada errado, que ele não era suicida e tal, a gente, quando desencarna, a nossa consciência ela se amplia. Então, querendo ou não, aquele filme da nossa encarnação se passa na nossa mente, né? E todo mundo vai ver esse filmezinho aí, então cada roteiro vai depender de indivíduo para indivíduo. Então, junta consciência culpada, aliado ao desespero, não só dele, mas também de todas as pessoas que habitam ali aquele ambiente, né? Ele não conseguia fazer uma oração. André Luiz, ele não tinha essa questão com a religião, né? O André Luiz, ele não acreditava em Deus, né? Então, juntou consciência culpada, o desespero, a incapacidade de orar, né? De se conectar com Deus, com qualquer fio de luz, de esperança, de algo além dali. Ele não tinha essa capacidade e juntou com a revolta, né? Ele estava revoltado de estar ali naquele ambiente, de sofrer acusações. Então, tudo isso fez com que as vibrações que ele emanava, né, as vibrações, os pensamentos, o ligasse naquele ambiente, né, naquele momento. Então, ele sintonizava com essas inteligências perversas, porque, gente, aquelas entidades que estão ali, né, a gente não pode nunca subestimar a inteligência daqueles seres, daqueles espíritos que frequentam aquelas regiões mais trevosas, né? Porque eles são muito inteligentes, então eles conseguem te pegar ali no ponto fraco e ficar ali te impusinando ali, né? Então o André Luiz sofreu muito com isso. Então naquela região tem muitos espíritos perturbados, sarcásticos, arraizados mesmo no mal, né? Que sentem prazer com o sofrimento do outro. Então é um caso que a gente tem que refletir, né? A gente tem que refletir nas nossas atitudes e pensar que a gente quer, né, desvencilhar dessa situação. Por isso, a gente falou na semana passada a importância de buscar o equilíbrio, né? De ter momentos no nosso dia a dia de oração, de prece, de meditação, para que, se algo, né, acontecer da gente dar uma passadinha por ali, né, numa zona mais inferior, que a gente pelo menos consiga se concentrar e não desparafusar como o André Luiz ficou, né? E André Luiz, ele se sentia muito abandonado, né? Uma das coisas das dores dele era se sentir abandonado. E aí a gente vai ver, né, lá no finalzinho do capítulo, que André Luiz nunca teve abandonado, né? André Luiz sempre teve, desde que ele chegou lá no umbral, a presença sempre do Clarencio, né? Do benfeitor espiritual, muitas vezes da mãe também. Só que ele não enxergava, ele não via, né, o Clarencio, ele não enxergava. E aí ele se sentia abandonado. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, nas coisas que nos acontecem, a gente pega para falar que a gente está abandonado, né? Que Deus não olha pela gente, que não tem ninguém pela gente, que não tem que a espiritualidade, nosso mentor não quer saber da gente, né? Qualquer coisinha que saia do trilhozinho nosso ali, a gente já entra numa sintonia
de que, opa, eu tô abandonado, né? Ninguém me ama, ninguém olha por mim, tudo acontece com o outro e nada comigo. Eu não tenho amparo. E a gente se engana muito, porque esse é o olhar que a gente quer ter, né? Será que o olhar que eu tô tendo é o olhar que eu consigo enxergar uma luz? Ou é o olhar que eu quero me vitimizar e bloquear que eu sou vítima e não tenho amparo de ninguém, né? E André Luiz tinha esse pensamento, né? A gente pode até se sentir abandonado, gente, mas a gente nunca está abandonado. A gente sempre está acompanhado, né? Sendo observado e tutelado pelos nossos mentores espirituais, tá? Pelos benfeitores espirituais, aqueles amigos que vêm para nos auxiliar, para nos intuir o tempo inteiro. Quantas vezes a gente se livra de situações porque veio aquela ideia na cabeça para a gente desviar um caminho, né? Para a gente não ter tal atitude. E aí acontece alguma coisa e você fala assim, nossa, graças a Deus eu passei por outro caminho, eu não fui nesse ambiente, né? E tudo isso é intuição que a gente recebe, né? E a gente não é capaz às vezes nem de agradecer, recebe desse amparo e a gente não sabe valorizar, né? Assim, então você pode se sentir sozinho, mas você nunca está sozinho, tá? Então o André Luiz, há mais de 8 anos, tinha essa companhia desse benfeitor que sempre estava indo lá para visitá-lo, para acompanhá-lo, para tentar induzi-lo, porque também tem isso, né, gente? Os nossos mentores estão a todo momento tentando nos auxiliar, mas se a minha sintonia não está de acordo com a sintonia do meu mentor, dos benfeitores espirituais, o que eu vou receber, né? Eu vou bloquear aqui esse canal e não vou conseguir absorver nada, né? E é por isso que a gente precisa muito da prece, a gente precisa muito de trabalhar a meditação, né? E sempre estar ligado, né? Procurar ter hábitos que elevam as nossas vibrações, né? Assim? Então, ele sofreu, então, muito assédio, né, dessas entidades. Isso para ele era muito doloroso, né, ficar sendo acusado, e ele não entendia, né, até ele chegar na colônia de Nosso Lar, ele não entendia por que das acusações, né. E essa questão de sintonia, eu vou dar um exemplo aqui, que até eu escutei o Haroldo falando sobre esse exemplo, né? É como se a gente, sintonia é o seguinte, é como se a gente entrasse num carro e ligasse o som, né? A gente ligasse o som e sintonizasse numa rádio e começasse a tocar músicas que a gente não gosta, mas a gente não muda a rádio. Vamos esperar a próxima, né? Outra música ruim, continua na esperança ali de que aquele negócio ali vai dar certo. E aí uma música ruim atrás da outra, uma música ruim atrás da outra que você não gosta e você não muda a sintonia, você não busca outra rádio para sintonizar, né? E aí quando você vê, você já passou um tempo grande nessa sintonia que não estava te agradando, que não estava te fazendo bem, né? E não buscou recursos para mudar a sintonia, né? Aí vem a vitimização. Ai, eu tô aqui, quanto tempo que eu tô vivendo esse sofrimento, quanto tempo eu tô vivendo essa situação e não paro para pensar, opa, algum momento eu busquei uma outra alternativa, uma outra forma de sair dessa vibração que eu me encontro, né? Então, eu fui lá, mudei a rádio porque a outra não estava me agradando, eu busquei uma outra sintonia melhor, né? E muitas vezes a gente não faz isso e acaba ficando naquele ciclo vicioso, né? E por que da obsessão? Então, a obsessão é isso. A obsessão é uma via de mão dupla, né? Ele ficava sendo obsediado lá, porque existe obsessão de desencarnado para desencarnado, né? Também.
Então, naquele momento que ele estava ali sendo acusado, sendo perseguido, ele estava dando condições para que aquilo ali acontecesse. Então, a obsessão é sempre uma via de mão dupla. Só acontece porque a gente permite. Na mesma hora que eu mudo a minha vibração, não tem mais sintonia. Então, não tem mais obsessão. Né? Então, que a gente consiga mudar essa sintonia quando ainda a gente sofre alguma coisa de início, do que quando essa ligação fica mais estreita entre obsessor e obsediado, né? Mas quem está obsediando quem ali? Nunca se sabe, né? Porque o pensamento é de comum acordo. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que ter a postura de, ao levantar, que a gente possa mudar o nosso pensamento, porque a obsessão também vem muito assim. Você acordou, né? Aí você começa a pensar assim, nossa senhora, meu dia tá ruim, nossa, tá muito ruim, né? E aí, se você tem um amiguinho que quer te insuflar estes pensamentos, e ele consegue, ele vai continuar. Seu dia tá ruim, olha que dia ruim, olha como que você é uma pessoa triste, olha como que você tá infeliz. E aí o que a gente acontece? Cai nessa sintonia. E o nosso dia realmente vai ser péssimo, se a gente não mudar, né? Então é assim que começa. Então, André Luiz, né, começa a se entregar ao desânimo, né? Depois de tanto tempo, mais de 8 anos naquela região, naquele sofrimento, André Luiz vai perdendo as forças, né? Essa força, a força que ele tinha foi, sim, totalmente se esvaindo, né? Ele começou a se entregar e foi vencido, tipo assim, pelo cansaço, né? André Luiz foi vencido pelo cansaço, de tanto que ele sofreu, de tanto que ele andou naquela região igual um louco, sem saber para onde que ele estava, com fome, com sede, né? Quando ele conseguia parar para dormir, logo ele era acordado porque tinha entidades perturbando ele. Então é muito triste, né, gente? A gente pensar que a pessoa vive naquela situação provocada por ela mesma, né? Lembrando muito disso, provocada por ela mesma, por causa de muitos fatores que eu já falei aqui. E aí, eu vou ler mais um trechinho aqui que eu achei interessante que eles ressaltam aqui. Então, André Luiz chora, extravasa o coração, mas não sabe a quem recorrer. Olha só, a gente sabe a quem recorrer, né? A gente sabe que a gente pode contar com o Pai, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Mas André Luiz, pela falta do conhecimento religioso, pela falta de acreditar em Deus, e isso independente da religião, né? Igual a gente falou, toda religião que leva o ser a buscar a ser melhor é uma religião que vai ajudar no caminho, né, dessa pessoa, dessa entidade. Então, acreditar, ele não acreditava. Então, ele não sabia nem para quem que ele pedia, né? Ele estava tão cansado, assim, tão esgotado, que ele falava, a quem eu vou recorrer, né? Quem que eu vou recorrer? Quem que eu vou pedir ajuda? Olha para você ver, a pessoa não saber a quem recorrer, né? Isso é muito, muito triste. E a gente sabe. E nessa hora, a gente também pode pensar o seguinte, né? A gente, quando tá aqui na Terra, a gente busca tantas coisas materiais, né? A gente desenvolve tanto o nosso intelectual, com a cultura, com o conhecimento, né? Com tantas outras coisas a nível intelectual. E quando a gente chega lá no plano espiritual, numa situação dessa, do que vai ter valido? Se a gente não buscou a aprimorar, elevar o nosso lado espiritual. Infelizmente, na nossa bagagem, a gente não leva nada, a não ser aquilo que a gente viveu, de bom ou de ruim, né? Os nossos sentimentos, a nossa consciência. Porque quando você chegar do lado de lá, não vai ter o diabinho te cutucando, não vai ter ninguém.
né, para te condenar, a não ser a sua consciência. Ah, mas André Luiz não teve um lá que ficava importunando ele, xingando ele, né? Teve, mas por que ele teve isso? Porque a consciência culpada dele, mas todos aqueles outros quesitos que eu falei antes, o ligavam a essas entidades, né? Então, tudo um fruto de uma escolha do próprio André Luiz, dos pensamentos dele, né? Assim? Então, a gente tem que pôr na nossa mente que a realidade que a gente vai viver é a realidade de Deus, né? São as leis divinas. Então, não adianta eu querer aqui, né? O povo tem muita mania de falar assim, ai, as leis dos homens não funcionam e fica lamentando aquela coisa toda, mas para a lei divina não tem jeito, ninguém escapa, né? A hora de resgatar tudo aquilo que a gente desviou do caminho vai chegar, né? Vai chegar e vai chegar para todo mundo, independente de classe, de credo, de qualquer coisa, essa hora vai chegar, né? E aí são as leis divinas que comandam, né? E uma coisa interessante... Ai, gente, peraí, deixa eu só ligar a bateria aqui, só um minutinho. O computador, eu não tinha colocado para fechar a bateria aqui, peraí. Pronto. Então, André Luiz fala que ele via o conhecimento intelectual, né, que ele tinha sendo levado como bolhas de sabão, né? Ele fala isso no livro. Então, tudo aquilo que ele tinha intelectual ali para o plano espiritual, para aquele momento dele ali, não serviu de nada, né? Para que tanto conhecimento? Não estou falando que a gente não deve ter conhecimento, não. Mas para que tanto conhecimento para, na hora que ele precisou, aquilo ali, aquele conhecimento das coisas terrenas, não valeu de nada, né? Não ajudou ele, no caso. Então, ele era muito intelectual, ele era orgulhoso, ele achava que sabia tudo, né? E muitas vezes nós somos assim na nossa vida, né? E chegar do lado de lá, de nada disso adianta, de nada disso tem valor, né? Então, ele falava, né, que ele sabia que ele não estava louco, né? O André Luiz, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo com ele, né? Ele sabia que ele não tinha enlouquecido, que aquilo ali não era uma situação de que ele estava pirando, não. Ele tinha consciência que ele tinha desencarnado, ele tinha consciência disso tudo, né? Mas ele não sabia lidar com aquela situação, com aqueles sentimentos, né? E aí tem um ensinamento de Emmanuel, que Emmanuel fala que a consciência é por onde Deus se comunica conosco. E então, pegando esse gancho aí de Emmanuel, né, que a consciência é por onde Deus comunica com a gente, né, por onde a espiritualidade amiga comunica com a gente, né? Quantas vezes a gente está em situações no nosso dia a dia que a gente sabe que aquela situação não é legal e na hora a nossa consciência acusa. Isso acontece muito comigo, né? Às vezes você tá lá no trabalho e tal, você sabe que às vezes você não tem que fazer certo comentário e às vezes a consciência te culpa até mesmo antes de você ter uma atitude que não é legal, né? Só que você meio que você joga essa consciênciazinha pro lado aqui e acaba executando, né? Então a gente desliga um pouquinho o Wi-Fi aí, né, com a espiritualidade para poder fazer aquilo que é a nossa vontade mais inferior, né, que o nosso lado mais sombrio quer, e a gente vai e executa, né, assim? Então é a nossa consciência sempre nos acusando e a gente sempre sabe quando a gente está errado. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui. O André Luiz sabe que não está louco, né? A gente já falou, pois se reconhece consciente, percebendo-se como sempre se sentiu. Sente todas as necessidades fisiológicas, sendo castigado pela fome e pela sede, mas não chega à exaustão total, como deveria acontecer.
Alimenta-se de verduras agrestes e sacia a sede em pequenos filetes d'água ou suga a lama da estrada. Vez ou outra, tem que se defender de manadas de seres animalescos. Muito triste, né, gente? A gente pensar, ficar vivendo essa situação o tempo inteiro, sem parar, né? É igual os suicidas, que fica o tempo inteiro na cabeça, repassando aquele momento do ato que ele cometeu, e não só dele, como também das outras entidades que estão ali todas interligadas naquela sensação, né? Imagina, a pessoa acha que o problema dela está resolvido, ela arruma mais problema para ela, né? Muito triste isso. E ele tem então essa consciência, né? Ele acha estranho que por mais que ele esteja cansado, quanto tempo que ele tá lá sem se alimentar direito, sem tomar água, com sede, a barba continua crescendo, o cabelo continua crescendo, né? Ou seja, as necessidades fisiológicas dele continuavam. E aí ele achava muito estranho, porque como médico, né, ele sabia muito bem que às vezes se a pessoa fica muito tempo, ainda mais ele ficou mais de 8 anos, sem comer, mal bebia, né, aquele cansaço, uma hora a pessoa desencarna, né? E isso não acontecia, não dá pra morrer 2 vezes lá no plano espiritual, né? Você morreu e morre de novo, não tem jeito, né? Mas tudo vai dar consciência, até mesmo no plano espiritual, a questão da alimentação, como é que fala? Todos os sentimentos é tudo mental. A gente está tão automatizado nas coisas que a gente vive aqui na Terra, tão apegado a tudo, que quando chega do lado de lá, tudo isso continua. E a gente não usa da mente para poder trazer o equilíbrio e também para poder desvencilhar dessas questões, né? Porque o espírito não precisa de passar por essas situações, né? Mas como é um espírito inferior, que está muito ainda ligado às coisas terrenas, passa por todas essas dificuldades, né? Então o André Luiz, ele continuava nas teimosias dele, na revolta, né? Não tinha humildade para nada, e ele vivenciava tudo isso, tá? E aí, o André Luiz, então, começa a pensar, né, nessa fase do livro, depois que ele cansou de ficar naquela situação, de ficar naquele sofrimento, né, que ele já não estava aguentando mais, ele começou a pensar, né, que existe um autor da vida. E embora não sendo religioso, a forma da igreja que conheceu sente a necessidade do místico. O negativismo do médico materialista começa a ceder e lhe destruir o amor próprio, filho do orgulho, né? Então, assim, é o que às vezes muitos de nós fazemos, né? Na hora que a gente, assim, resolve lembrar de Deus, né? Na hora que o bicho tá pegando, na hora que a gente tá na dificuldade, que a gente já não pensou nisso no início, né? Não pensou em fazer uma prece, é que a gente vai lembrar de Deus, né? Na hora da dificuldade, a gente tem muita mania de lembrar de Deus, lembrar da espiritualidade, lembrar de Jesus, na hora que o bicho tá pegando. Porque na hora que tá tudo bem na nossa vida, muitas vezes a gente não faz uma oração, a gente não agradece, né? A gente não exercita a caridade. Quantas pessoas, gente, isso é uma crítica construtiva. A gente vai no centro espírita, tem muito tempo de centro espírita, a gente sempre informa para as pessoas que o tratamento espiritual, né, ele não é só ali no momento que tá na cabine de passe, né, não é só no momento que tá lá dentro da casa espírita. Porque tudo bem, aquela tanto de espírito que te acompanha pode ser resgatado, né? Vai ser resgatado, vai também ter o atendimento na casa espírita, mas se você sair de lá e continuar com a mesma vida, com os mesmos pensamentos, com os mesmos hábitos,
né, com tudo da mesma forma, é mais uma turma que você vai arrumar para te acompanhar, né? Para entrar em sintonia com você. Então, o tratamento espiritual vem do acreditar, vem da fé, mas também vem da mudança de hábitos, né? E a gente precisa de pensar nisso. E muitas pessoas que conseguem, né, se melhorar, tratar de alguma enfermidade, alguma coisa assim, o que acontece com elas? Muitas delas desaparecem do centro espírita, desaparecem da casa espírita, né? Em vez de ser grato em forma de caridade, de fazer uma tarefa, né? De ajudar, não precisa ser na casa espírita não, porque muitos que vão ao centro às vezes nem espíritas são, né? São católicos, porque tem algum parente que conhece o centro e vai naquela busca daquele socorro, né? Recebem o socorro e depois não tem nenhuma prática de amor e de caridade em forma de gratidão para com o outro, né? Não tem nenhuma uma forma de agradecimento. Então, o André Luiz fala, né, que ele que deveria ter um ser, alguma coisa que comandasse tudo aquilo ali, né? Então, foi quando ele começou a recordar que esse autor da vida, né, poderia existir, porque para ele não existia, né, que Deus não existia, ele não tinha ligação com religião, né? Então ele, na necessidade do socorro, ele lembrou de Deus. Quanto tempo ele gastou para lembrar de Deus, né? Mais de 8 anos, naquele sofrimento todo, para lembrar de Deus, né? E porque ele não aceitava que Deus existia. Aí você pode perguntar assim, mas ele era ateu? Não era questão de ser ateu, não. Não é porque ele não acreditava, é porque ele detestava religião. Ele não ligava, a religião para ele era uma coisa boba, era bobagem, né? Nunca se ligou a isso. Então é diferente de você não acreditar, tá? Para você detestar. São coisas totalmente diferentes, né? Então ele era vaidoso, orgulhoso, ele achava sempre que ele era o centro das atenções, né? Que a vida não tinha consequência nenhuma, de nada, não tinha lei. E quantos de nós vivemos assim, né? Achando que não tem lei, que nada depois da morte existe, ou até pode achar que existe, igual eu falei semana passada. Mas deixa pra ver na hora que eu desencarnar, eu resolvo, né? Ou na próxima encarnação, sabe lá qual a condição que a gente vai retornar, né? Em que planeta, em que situação que a gente vai retornar. Isso a gente não sabe. Então é melhor a gente garantir agora, que a gente está sabendo de onde a gente está pisando já, do que jogar para frente sem saber no desconhecido. Então o André Luiz foi nessa hora que ele mudou, né? Então o André Luiz começa a acreditar que alguma coisa existe, que algo maior existe, que Deus pudesse existir, né? Então quando ele esgotou todas as suas energias psíquicas, né, que ele não tinha mais forças, ele pede ao Supremo Autor da natureza por ele, né, para que ele pudesse olhar por ele, né, para que Deus pudesse socorrer ele. Então ele se rendeu. E nesse momento que André Luiz se esgota e se rende, né, ele deixa o orgulho de lado, ele deixa a vaidade de lado. Todo aquele sentimento materialista dele, né, ele vai se desfazendo, né, ele vai se abrindo. Então, ele começa a ceder para aquela semente de luz que todos nós temos, né? A semente de luz que Deus colocou em cada um de nós, mas todo mundo tem, né? Até aquelas pessoas que você acha que cometem erros gravíssimos, que cometem equívocos, que têm uma vida totalmente equivocada,
até essas pessoas possuem essa luz dentro delas, porque nós somos criados todos iguais, com as mesmas oportunidades, né? Somos herdeiros de Deus. Então esse DNA aí, ó, essa luzinha tá dentro da gente. Então ele cede para isso, cede para a existência de Deus. Então ele pede ao Supremo Autor da Natureza que estenda para ele as mãos paternais, né? Olha que bonito isso, né, gente? Ele não precisava de ter gasto tanto tempo para isso se ele aqui na Terra tivesse um contato com essa questão espiritual, com Deus na vida dele, né? Então, quanto tempo ele demorou para isso? Mas ele começa a se abrir, né? A mente se abrir para Deus, para as coisas superiores. E aí, André Luiz, então, fica muito tempo em oração, né? Ele se rende, ele permanece muito tempo em oração e a gente vai ver isso aqui. Olha só. Vencido, roga ao Senhor Deus forças para reerguer-se e lhe pede que estenda as mãos paternas. Abre seu coração e ora por tempo indefinido. As lágrimas lavam seu rosto e reconhece que somente o sofrimento, a humilhação, a extrema desventura o fez compreender as misteriosas belezas da oração. Então André Luiz fica um tempo, que ele perde esse tempo orando, né, por ele, pedindo a Deus por ele. Ele se sente filho de Deus neste momento, né? E quantos de nós não nos sentimos filhos de Deus? A gente precisa entender que somos filhos de Deus. A gente precisa de ter essa certeza, para a gente ter a certeza do amparo, né? Para que quando as dificuldades da nossa vida aparecerem, a gente sabe, né, que Deus vai estar nos amparando, que Deus vai estar fornecendo o que for de melhor para cada um de nós. Porque às vezes também a gente pede para Deus alguma coisa, né? E Deus nos manda de uma forma diferente. E muitas vezes a gente fica bravo, fica revoltado, né? Assim que eu quero não foi isso que eu pedi. Mas lá na frente a gente vai ver que aquilo que Deus nos enviou foi o melhor. Muitas vezes pra gente que não cair em novos erros, né? Porque a gente não sabe muito pedir não, porque se a gente soubesse pedir as coisas para Deus nas nossas preces, lá no final, no último capítulo do Evangelho, a espiritualidade não tinha deixado lá um tanto de prece para a gente poder aprender até a fazer prece, né? Então a gente não sabe, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede, porque vai que a gente tem algum merecimento e recebe, e depois a gente tropeça de novo nos mesmos erros, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente pede. Então ele não sabia por quanto tempo ele tinha ficado lá, né? Ele se entregou à prece, ele se entregou à oração, né? Foi quase um momento de meditação, né? De oração, de entrega. É igual quando a gente vai no shopping com os amigos, né? Com a família, que a gente fica ali um tempão, que a gente não vê nem o tempo passar, né? Assim, quando a gente está em companhia de pessoas que a gente gosta, na nossa casa, conversando, a gente não vê o tempo passar. Por quê? Porque neste momento a gente está entregue, né, para essas pessoas, para esse sentimento, e a gente não vê. Foi o que aconteceu com o André Luiz, né? E a gente precisa tirar esse tempo, aprender a ter esse tempo também no nosso dia a dia, né? Tirar aquele tempo que seja 5 minutos para entrar em sintonia com o mais alto, que seja um tempo de leitura, né? Se não for de prece, tem gente que fala assim, eu não consigo me concentrar, eu não consigo meditar, eu não consigo. Faça uma boa leitura que você vai estar se conectando, vai estar elevando o seu padrão vibratório, ouça uma boa música, né? Crie novos hábitos no seu dia a dia, tá? Durante o dia. Então, é isso que acontece. André Luiz está inteiro naquela oração, né? E então, ele começa a emitir, né, com a prece, uma energia muito grande, uma energia, uma luz que sai dele.
E quando ele concentra, né, na oração, e que essa luz sai dele, do espírito, né, que ele começa a irradiar uma luz, a luz que ele tem dentro dele, né, ganha potência com o poder da prece, da oração, as neblinas se dissipam. Então toda aquela escuridão, aquela névoa que ele via ao redor dele, que ele às vezes não conseguia enxergar nada, começa o quê? A se dissipar, né? Aí ele começa a ver uma luz a se apresentar, e aí é nessa hora que ele vê o Clarencio, né? Imagina que alegria ver uma entidade iluminada, né, tão diferente daquelas que ele ficou muito tempo vendo, né, naquela situação deprimente que ele estava. Aí vê Clarencio, parecia um vovozinho de uma bengalinha, barba branca, com um sorriso, né, com aquela cara de quero abraçar, pôr no pote e levar para minha casa, né? Clarencio, que apareceu para ele, que estava o tempo inteiro, né, auxiliando do lado dele, querendo que ele estivesse, né, o vendo, e ele vê Clarencio, né? Neste momento, então, eu vou ler o trechinho aqui, que ele termina falando assim: a escuridão se dissipa, e ele vê um velhinho simpático que sorri paternalmente e lhe diz: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. O diálogo tem início entre ele e o benfeitor, que se apresenta como Clarencio. Dois enfermeiros se aproximam e com um alvo lençol improvisam uma maca e conduzem o resgatado para a colônia espiritual de nosso lar. Então, gente, pensa no alívio. Pensa no alívio que o André Luiz sentiu quando Clarencio apareceu. Nossa Senhora, acho que se eu tivesse um tiquinho de força, eu ia correr, abraçar, né, agarrar. Mas, pelo amor de Deus, me tira desse sofrimento, né? E é o que acontece com a gente no nosso dia a dia. Veja bem, no dia que você tá naquela situação, que você tá começa o seu dia já com pensamento, com a vibração, com coisa que te chateia, e você agarra naquilo ali, e os seus pensamentos vão sendo só negativos, de pessimismo. Como que vai ser seu dia no final do dia? Né? Nessa vibração ruim, até na hora de você ir dormir. Não é assim? Tudo dá errado, parece que nada funciona. E quando você começa um dia com a prece, né, que você começa o dia bem, animado, né, positivo, com uma leitura, quando você puder, entre um momento e outro, fazer uma leitura, escutar boas músicas, né, coisas que elevam, seu dia parece que foi assim, leve. Até o cansaço que às vezes a gente sente de um dia todo de trabalho fica mais suave, né? Fica mais suave, a gente vai dormir até melhor, né? Assim? Então, quando Clarencio disse para ele, coragem, né? O Senhor não te desampara, foi como se assim ele recebesse todo aquele remédio que ele necessitava para todas as dores, para todas as angústias que ele estava ali naquele momento recebendo, né? Então, dois enfermeiros se aproximam, né, a pedido do Clarencio, resgata o André Luiz ali, né, coloca o André Luiz na maca, né, improvisada ali, para poder levá-lo até nosso lar. E o mais bonito é quando ele fala, né, coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Né? E nisso o André Luiz fica querendo saber quem que é ele, né? Da onde que ele veio, aquele anjo, né? Aquela pessoa iluminada. Se ele era, tipo assim, se é Deus, né? Já que eu não conheço, não sei se é Deus. Não, né? Eu sou um irmão, né? Eu tô aqui para te ajudar, né? E fala, coragem, né? Pra gente ter coragem no nosso dia a dia, na nossa vida. E acreditar. Né? Quando a gente está lá pensando em fazer uma besteira na vida, pensando em fazer qualquer
tomar qualquer atitude equivocada sem pensar, que a gente pare, respire e pense, sou filho de Deus, né? O amparo está sempre por perto, né? Deus não vai me desamparar de jeito nenhum, então vou ter calma, vou buscar o meu equilíbrio e vou tentar fazer o melhor para sair de tal situação, porque um caminho tem. Né? A gente tem que ser persistente, a gente tem que mudar lá a sintonia da rádio que a gente não está gostando, né? E buscar correr atrás de refazer aquela situação para ela ficar mais amena, né? Para ficar mais amena. Então, o que fica de mais assim importante neste capítulo, né? No capítulo 2, é que nós precisamos aprender a acionar todo o potencial que a gente tem dentro da gente e que a gente não usa. A gente não usa nem os recursos que a espiritualidade nos fornece, né? Através do culto do evangelho no lar, da fluidificação da água, da prece, né? Das palestras, do evangelho. A gente tem tanto recurso e a gente não usa, né? A gente tem tanto potencial dentro da gente que, se a gente soubesse, é um potencial tão grande que a gente, através do nosso pensamento, né? Porque tudo é pensamento, a gente, se não curar, pelo menos ameniza. Pensa, né? O potencial que a gente tem dentro da gente, né? A gente tem muito e a gente precisa de aprender a exercer, né? E a gente pode ler quantos livros for, né? Outro ensinamento aí. A gente pode, pra gente fechar, porque agora a gente entra na parte boa de André Luiz, porque agora esses dois primeiros capítulos foi dessa passagem dele no umbral. Aí agora ele já vai, a partir do terceiro capítulo, já vai estar na colônia espiritual. Nós vamos ver tudo que André Luiz vai aprendendo do plano espiritual, de uma colônia espiritual, a gente vai aprendendo aqui também. E um outro ensinamento é que a gente pode ler quantos livros forem, quantos que a gente quiser. A gente pode ler quantos livros for, mas que se a gente não buscar a mudança dentro da gente, né? Se a gente não acionar essa força interna, ninguém vai fazer por nós, né? Vocês viram lá que o André Luiz tinha a mãe, que a gente vai ver mais pra frente também, que às vezes ia lá para interceder por ele, né? O Clarencio lá, e a gente a todo momento tem a espiritualidade querendo estar junto de nós, né? Nos ajudar. E não importa, se você não lê quantos livros for, pode devorar a literatura espírita toda. Se a gente não praticar aquilo, se a gente não mudar os nossos hábitos, ninguém pode fazer. Eu não posso fazer por você, não posso fazer pelo meu filho, pela minha filha, não. A mudança, o plantio é individual e a colheita também será individual, né? A gente precisa da sociedade, a gente precisa de estar junto para poder evoluir, né? Para poder saber lidar com o outro, mas cada um no seu quadrado, né? Cada um vai colher os frutos daquilo que vivenciou, daquilo que passou, né? Então esse equilíbrio, essa busca interior só depende de cada um de nós, não é assim? E o que eu ia falar aqui com vocês? Então, a gente finaliza, né, essa parte, esse pedaço triste, mas de tanto aprendizado para nós, para que a gente não chegue no plano espiritual mais preparado, né? Que a gente mude de domicílio, e se a gente cair num domicílio não esperado por nós, não vamos culpar Deus, não vamos nos revoltar, vamos buscar nosso equilíbrio, tentar entender o que a gente fez, por que a gente está ali, né? E buscar forças para enxergar, né, os benfeitores espirituais que estão ali. Aí a gente pode pensar assim, nossa, mas eles ficam lá naquela região, então por que se a espiritualidade ajudou o André Luiz, por que não ajuda aquelas outras pessoas que estão lá também?
porque o tempo de cada um, né, da mesma forma que aconteceu com o André Luiz, tem que acontecer com todos. E todos os dias, né, eu vou colocar como dias, que o tempo lá é diferente, todos os momentos tem caravanas de benfeitores espirituais, né, dos espíritos de luz que estão ali no umbral, né, naquelas regiões trevosas, nos abismos, buscando por aqueles que querem ser socorridos, né? Então o socorro é para todos, mas muitos, por incrível que pareça, muitos querem permanecer naquela situação. Por quê? Porque é ali que eles estão sintonizando, é ali que eles se sentem bem, é ali que aquilo que eles pensam e que vivenciaram está satisfazendo. Então, o tempo, né, é relativo. Eu posso passar uma hora na região do umbral, posso viver anos, tem espíritos que estão séculos naquela região, né? E o tempo chega para todos, o auxílio chega para todos. Então, a gente tem que dar um jeito de chegar do lado de lá melhor, né, gente? Porque a gente já está tendo aqui o conhecimento que André Luiz não tinha, né? A gente está tendo conhecimento que André Luiz não teve, a gente acredita em Deus, a gente confia em Deus. Então, vamos buscar esse equilíbrio, não chegar despirocado lá de lá não, hein? Não é fazer feio do lado de lá não, a gente tem que fazer bonito. Por mais que às vezes a gente tropeça, vai chegar do lado de lá, falar, opa, né, vim parar aqui, será por quê, meu Deus do céu, não merecia isso, mereci, porque senão não estava lá, não é assim? Mas buscar o equilíbrio, buscar se concentrar, né, porque a gente passa pelo umbral justamente para a gente desfazer de todas as mazelas, desfazer de tudo que é negativo, né, que tá na gente, né? Igual o André Luiz, na hora que ele cansou de pensar daquele jeito, de se revoltar, tirou aquela armadura que ele criou para ele, né, do orgulho, da vaidade, que, né, aí sim ele conseguiu se beneficiar do socorro, né, assim, e que a gente desfaça dessas armaduras que a gente cria na nossa vida também, né, de achar que a gente é o melhor, da vaidade, do orgulho, né, das coisas materiais, e aí a gente vai abrindo espaço para que a luz saia de nós, né, e que a gente consiga também absorver a luz do alto, as informações, as intuições, e é assim que a gente vai vivendo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu vou fazer a prece de encerramento e depois a gente vai respondendo se tiver alguma pergunta aqui, tá? Vou fazer a prece porque sempre fica... Semana passada eu tive que entrar de novo para poder fazer a prece, tá bom? Então, todo mundo concentrando aí. Depois da prece, quem quiser que colocou a água, pode tomar a água, tá? Fluidificada. Então, vamos nos concentrar, vamos tirar o que a gente tiver de melhor, de vibração de dentro de nós, né? Vamos manter essa conexão com o alto para que a gente possa fazer luz. E essa luz se expandir a todos os nossos lares, né? Dos nossos vizinhos, a todo o universo. Porque um pontinho de luz é muito importante. Vários, então, não é assim? Senhor Jesus, agradecemos por mais essa lição, por mais essa história que nos levou a refletir nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, que possamos nos entregar cada vez mais às coisas espirituais, aos assuntos espirituais, aos recursos espirituais, para que essa luz que Deus nos concedeu possa reluzir, brilhar, refletir, se exteriorizar, que possamos ser um ponto de luz em meio à escuridão, em auxílio próprio e em auxílio dos nossos irmãos. Agradecemos pela fluidificação da